nada me faltará. Quando nós entendemos que Davi ele faz todo esse movimento de trazer a arca do Senhor, nós entendemos que isso foi no princípio do reinado dele. Ele não estava preocupado com as guerras, ele não estava preocupado com o que ele ia fazer primeiramente como rei, mas ele estava preocupado em atrair a presença de Deus para dentro do povo. Ele estava preocupado primeiramente na presença de Deus, ser com ele ali dentro do reinado, junto com ele. E Davi começou na sua adolescência a cuidar de ovelhas. Então Davi começa a relatar nesse salmo, não é meramente porque ele pensou nisso, mas é porque ele olhou para a vida dele, e quando ele olhou para a vida dele, ele entendeu que como ele era, foi, no caso, um pastor, assim ele poderia exclamar que o Senhor é o meu pastor. A palavra do Senhor, na verdade, estudiosos diz que quando Davi ele fez esse salmo, ele já não era mais um adolescente, mas ele já tinha alcançado uma maturidade, ele já estava com uma maturidade, ele já tinha passado por muitas coisas na vida dele. Mas quando ele queria se referir, quando ele pensou em se referir em quem ele era e quem Deus era para ele, ele pensou de quando ele estava lá, nas malhadas, com a ovelha, porque ele entendeu se ele como homem, ele foi um bom pastor para aquelas ovelhas, dirá Deus aquilo que ele era para a vida de Davi. Primeira coisa, Davi não tinha dúvidas que a presença de Deus era com ele. Quando nós entendemos que Davi fala meu, Davi está falando de um relacionamento pessoal. Davi está falando de uma intimidade com ele e com Deus. Davi não está terceirizando a intimidade dele. Davi está dizendo, eu não sei se ele é o pastor do meu vizinho, eu não sei se ele é o pastor do meu amigo, eu não sei se ele é o pastor da minha mãe, eu não sei se ele é o pastor do meu filho, mas eu sei de uma coisa, ele é o meu pastor. Davi está dizendo, o meu relacionamento não depende de A, o meu relacionamento não depende de B, mas o meu relacionamento com o meu pastor depende de mim e dele. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui para você, não passe o seu relacionamento. O seu relacionamento com Deus, ele não pode ser dividido. O seu relacionamento com Deus, ele não pode ser, se meu esposo vier, eu vou. Se o meu esposo começar a caminhar, eu começo a caminhar. Se meu filho for, eu vou. Se minha casa começar a caminhar, não, primeiro tem que estar tudo do jeito que eu quero. Ele comece a declarando e entendendo que se ele for o seu, tudo que está no seu redor irá dar. Tudo que você precisa irá acontecer, porque você declara e entende que ele é o seu, o meu pastor. Você pode declarar isso nessa noite? Eu não sei se ele é de A ou se ele é de B. Eu quero saber de uma coisa, hoje é eu e ele, um relacionamento direto, um relacionamento eu e ele. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Porque muitas vezes nós estamos numa fase que nós estamos muitas vezes terceirizando tudo, relativizando tudo, pensando muito, fazendo muita conta, com o coração muito duvidoso. Hoje ele é o pastor, amanhã se não dá nada certo, se as coisas não saírem do jeito que eu quero, não sei se ele vai ser o meu pastor. Não sei se eu vou deixar ele me guiar. Não sei se eu vou querer mais. Quando Davi ele chega nesses salmos, é porque Davi olhou para a sua vida, pastor Wallace, e ele entendeu que Deus tinha sido com ele, e que Deus continuava com ele, e que Deus ainda seria muito além com ele. Hoje Deus nos desperta a nós entendermos que ele é o nosso, ele é o seu, ele tem que ser o seu. Você hoje não é uma mensagem
de egoísta, mas é de você entender que hoje o Deus nos chama para um relacionamento com Ele, independente de qualquer situação externa, independente de qualquer relacionamento externo. Ele é o meu pastor. A intimidade é sua e dele. A busca é sua e dele. Então eu quero te dar um conselho aqui. Escolha todo dia andar na presença dele. Não abra mão da presença dele. E ele diz: nada me faltará. Davi tinha clareza e certeza da presença de Deus na sua vida. Ele podia olhar para a sua história e ele podia entender que, assim como um pastor, Deus, ele cuidava dele em toda a sua história. E ele acreditava ainda que nada o faltaria, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. O que Davi estava falando não me faltou quando eu estava com as ovelhas, não me faltou durante o meu reinado, não me faltou em nenhum momento. E ele continuava declarando que nada o faltaria. Quando nós fazemos de Deus o nosso pastor, igreja, quando nós entregamos o nosso caminho, a nossa direção, quando nós deixamos que Deus venha nos guiar, nós entendemos que nada nos faltará. Porque ele sabia que o mesmo Deus que tinha sido com ele quando ele estava lá cuidando das ovelhas, quando ele enfrentou o urso e o leão, era o mesmo Deus que estava com ele e nada o faltaria. Hebreus diz que ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. O Deus que você crê, o Deus que você saiu de casa, o Deus que você veio buscar, ele não mudou. Ele é o mesmo que operou no passado, ele é o mesmo que opera no presente, e ele é o mesmo que estará no seu futuro. Assim como Deus fez hoje, assim como Deus fez ontem, ele já está no teu futuro. Nada te faltará. Joga por terra os medos, joga por terra as incertezas e creia, nada irá me faltar. Por que, pastora? Você pode me dizer isso com toda certeza? Sim, porque ele é o teu pastor. Quando você coloca Deus no lugar que ele tem que estar na tua vida, de pastoreio, de direção, nada te faltará. A presença, ela caminha contigo, assim como a presença caminhou com Davi. Pois o pastor, ele não somente anda sem direção. Um pastor, ele leva as suas ovelhas para um caminho certo. Um pastor, ele não erra o caminho. Quem anda com a presença de Deus não erra caminho. Quem anda com a presença de Deus não erra caminho. Estou achando vocês muito desanimados. Fala para o seu irmão e para a sua irmã aí. Quem anda com a presença de Deus não erra caminho. Aleluia. As ovelhas são totalmente dependentes do pastor. Isso quer dizer que o quê? Que se você tem o Senhor como seu pastor, você é dependente, não independente. Ovelha não tem vontade própria. Ovelha anda pelo caminho que Deus o direciona. Ovelha anda e é guiado pelo caminho que Deus manda. Em Jeremias 29:11 diz assim: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando Deus nos guia, nós temos que entender que Ele está nos guiando para o melhor caminho. Nós temos que entender que Ele está fazendo o melhor para mim e para você. Aqui, como diz Jeremias, nem sei eu os pensamentos que Ele está ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. A ovelha não olha para o pastor e questiona o caminho. A ovelha, ela segue o caminho que o pastor direciona ela. A ovelha não tem vontade própria.
Fica tranquila. Essa é a parte que talvez realmente mais inquieta. É o confiar. É o confiar, porque quando Ele é o meu pastor, eu confio no meu pastor. Quando Ele é o meu pastor, eu tenho que confiar que Ele está me levando para os caminhos que são melhores do que o meu. A presença te atrai e revela o caminho do seu propósito. E nesse caminho, Ele cuida de você, te dá direção, proteção e provisão. Deus não nos deixa sozinho no caminho. O seu pastor, Ele não te deixa sozinho no caminho. Aquieta o seu coração. Ele não vai te deixar sozinho no meio do caminho. Ele não vai te deixar perdido no meio do caminho. Ele não vai te deixar sem direção no meio do caminho. Sabe por quê? Porque Ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Ele me trouxe aqui para dizer hoje para você nessa noite: você não está sozinho, eu sou o teu pastor. Você não está sozinho, eu sou o teu pastor. Ainda que por alguns momentos você pense que você está sozinho, que você não está sendo visto, mas Deus manda eu te dizer: eu sou o teu pastor. Eu estou contigo. Sou eu que tomo pela tua mão. Sou eu que faço você caminhar. Sou eu que te levanto a cada manhã. Sou eu que faço você prosperar. Aleluia. Só quem entende que Ele é o seu pastor nessa noite, glorifique o nome dEle. Exalte o nome dEle. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele estava refletindo sobre toda a fidelidade de Deus na vida dele. E Davi, ele foi um cara que passou por perseguição. Ele fugiu anos pelo deserto. Ele enfrentou guerras, traições, problemas familiares. Quando nós vemos o Salmo 23, nós pensamos: nossa, que coisa linda! Deve ter sido um cara que só, meu cachumeta, que nada. Davi passou por várias coisas, mas mesmo em meio aos processos, nada tirou o brilho da presença de Deus na vida dele. Nada pode ofuscar a presença de Deus na sua vida. Nenhuma batalha, nenhuma guerra, nenhum conflito familiar, nada pode ofuscar a presença de Deus na sua vida. Independente de qualquer situação, sempre haverá nos seus lábios essa declaração: o Senhor é o meu pastor. Porque não é sobre o que nós passamos, não é sobre o que acontece, é sobre a convicção que nós temos no nosso coração de quem Deus é na nossa vida. O nada me faltará não significa ausência total de problema, mas que Deus suprirá aquilo que é necessário. Entenda, Davi, ele não teve ausência de problemas, mas ele teve muita presença de Deus. Davi não teve ausência de conflitos, mas ele teve muita presença de Deus. Davi não teve ausência de guerras, mas ele teve muita presença de Deus. Nós podemos não ter ausência de problemas, mas se nós tivermos muito a presença de Deus, nada e ninguém poderá nos deter, nada e ninguém poderá nos parar, nada e ninguém nos impedirá de avançar, nada e ninguém poderá parar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Não é a ausência, mas é a presença. Não é a ausência, mas é a presença. E a palavra diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Nesse versículo nós vemos aqui duas necessidades básicas. Pastos verdes fala de alimento, águas tranquilas fala de água, necessidade básica. Ele é o nosso pastor. Ele é o seu pastor. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe quando você saiu de casa e não estava tudo bem.
Talvez estava faltando alguma coisa para você, para sua família. Ele é o seu pastor. Ele é aquele que está aqui, mas que está com você lá dentro da tua casa. Ele é aquele que está aqui, mas que está com você dentro da sua empresa. Ele é aquele que está aqui, mas está com você quando você está clamando. Ele está falando: meu pastor, está faltando isso. Meu pastor, eu preciso de ajuda naquilo. Meu pastor, eu preciso que o Senhor me ajude aqui no negócio. Ele te conhece, ele sabe das suas necessidades. O pastor, ele serve para suprir as necessidades básicas da sua vida. Então fica tranquilo. Fica tranquilo, porque ele conhece as suas necessidades. Mateus 7,11 diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Ele é um Pai zeloso. Ele tem prazer em abençoar a minha e a sua vida. Eu vou ler de novo porque eu acho que você não entendeu. Acho que você está aqui, mas você não entendeu. Mateus 7,11 diz assim: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Já pediu hoje? Se não pediu, está liberado. Seu pai está aqui. O bom pastor está aqui. E ele está dizendo: se nós, sendo mal, quando um filho pede alguma coisa, nós se desesperamos. O último tênis que eu comprei para Natal está parcelado até julho. Imagina o vosso Pai que está no céu. Quanto mais ele nos dará. Ele está falando: eu sou o teu pastor. Ele está dizendo: eu cuido de você. Eu sei das suas necessidades. Eu contemplo o seu coração. Eu sei do que você precisa. E eu sou um pai bom. Então não há impossibilidade. Esse é o momento que Deus te dá para você fechar os seus olhos. Você pensar naquilo que você precisa do seu pai. Se não perca a oportunidade. É como o pastor Bruno falou: os ambientes fazem toda a diferença. Eu creio, o Pai está anotando a sua necessidade nessa noite. O Pai está anotando a sua necessidade nessa noite. Ele está contemplando o seu coração. E diz aqui: quanto mais ao que vos pedir. Ele é o nosso pastor. Espiritualmente, isso significa que Ele alimenta a nossa alma. Ele nos conduz a lugares de paz. Ter paz em meio à guerra. Ter paz em meio à guerra. Quando o próprio Davi, ele estava enfrentando Golias, estava, imagino eu, um alvoroço. Os homens de guerra tudo temendo e Golias gritando, como diz pastor Bruno: eu quero homem. E tá Golias gritando que ele quer um homem, para lutar com ele, aleluia. E Davi, ele falou uma coisa que faz toda a diferença. Uma coisa que nós entendemos o que é ter paz no meio da guerra. Ele falou: você vem contra mim com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós entendemos que o Senhor dos Exércitos está conosco, nós temos paz em meio à guerra. Quando nós entendemos, muitas vezes as pessoas pensam: nossa, você está anestesiado? O que está acontecendo com você? Você não está entendendo a gravidade dessa situação. Ele nos conduz a lugares de paz. Em meio à guerra, quando nós entendemos que a presença do Senhor está conosco, nós podemos confiar que o gigante já caiu. E em meio à guerra, nós podemos falar: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos.
Por quê? Porque Davi entendia que a presença do Senhor estava com ele. Ele entendia que humanamente ele não podia fazer, que humanamente ele não podia mudar aquela situação, mas ele iria em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o meu pastor. É o que Davi estava dizendo nesse momento. Era o que Davi mais uma vez estava expressando através da sua postura diante da guerra. Qual tem sido a nossa postura diante da guerra? Nós temos confiado que Ele é o nosso pastor. Nós temos ido contra o que vem em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, independente de qualquer situação ou guerra, não vão entender nada, mas você vai estar cheio de paz. Você vai estar banhado de paz. Você vai estar imergido em tanta paz que muitas vezes não vão entender nada, mas a paz ela está misturada com a confiança, porque você sabe que o Deus dos Exércitos é aquele que está batalhando por você. Aleluia. Diz e traz descanso. A presença de Deus nos faz descansar em meio à tempestade. Do que você lembra quando Jesus estava no meio da tempestade? Ele estava dentro do barco e ele estava fazendo o quê? Ele estava desesperado. Ele nos ensina, ele estava dormindo no meio da tempestade. Porque ele estava nos ensinando que no meio da tempestade nós devemos confiar. E quando os discípulos acordam ele no meio da tempestade, ele fala: homens de pequena fé, porque é somente confiar. É somente porque é no meio da tempestade que ele traz descanso. É no meio da tempestade que ele traz a paz. A palavra do Senhor diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Quando ele refrigera a nossa alma, ele restaura. Quando ele refrigera a nossa alma, ele renova. Ele traz novidade de vida. Aquilo que está quebrado, Deus vai fazer novo. Aquilo que precisa de renovo, a presença de Deus traz novo. Aquilo que precisa de novidade de vida, traz novidade de vida. Aquilo que se por acaso estiver morto, volta a ter vida. Sonhos voltam a ter vida. Projetos voltam a ter vida. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Não é porque nós somos bonitos, não é porque nós somos muito bons, mas é porque a fidelidade é com o nome dele. Ele não é homem para que minta, muito menos para que se arrependa. Se ele falou que vai fazer na sua vida, se ele falou que está trabalhando na sua vida, se ele falou que é um pastor na sua vida, ele não é homem para que minta, muito menos para que se arrependa. Ele é o seu pastor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Davi reconhece que existem vales na vida. O vale não é o destino final. O vale é somente uma passagem. Mas eu quero dizer uma coisa: se tiver vale, Deus está presente no vale. Ezequiel 37 está aí para nos mostrar isso. Um vale de ossos sequíssimos. Ali não tinha mais, para ninguém tinha mais esperança. Mas o Senhor diz para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? E Ezequiel falou: Senhor, tu sabe. E começou ali um vento, e o osso foi com o seu osso, e criou tendões, e criou nervos, e criou pele, e Deus soprou vida. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus dos montes e Ele é o Deus dos vales. Em nenhuma situação Ele nos deixa sozinho. Mais uma vez Ele declara: porque tu estás comigo. Ele está conosco. Igreja, Ele está conosco. A tua vara e o teu cajado me consola. A vara é o
servia para guiar e puxar a ovelha quando necessário. A presença de Deus te alinha. A presença de Deus não deixa com que você venha se perder. Então cada dia mais busque essa presença, porque o pastor ele vai dizendo para você: não, por aqui, cuidado, tem um buraco aí, ei, não, para cá. A presença de Deus, ela cada dia mais nos alinha no caminho. Por isso que nós não podemos ficar sem a presença. O que seria de nós sem a presença? Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aqui a coisa muda de figura. O pastor, ele vira um anfitrião que honra os seus convidados, pastor Márcio. Honra diante dos inimigos. Porque, graças a Deus, nós somos da turma do perdão, amém? Nós não somos da turma do que fica em nome de Jesus com rancor no coração. Mas a gente entende que tem gente que se levanta contra, que tem gente que fala contra, que pensa contra, que torce contra. Mas Deus diz, e muitas vezes essas pessoas são as que nós queremos mais afastar. Mas calma, olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Deus, ele vai honrar você. E quando Deus honrar você diante da mesa, ele vai glorificar o nome dele através da sua vida. Nós não somos os que se vingam, mas nós entendemos que através daquilo que Deus faz na nossa vida, a glória de Deus, ele é transmitido para muitas pessoas. Para pessoas que muitas vezes não entendem o nosso chamado, pessoas que julgam o seu estar na casa do Senhor. Mas ei, fica tranquilo, Deus tem bênção para a sua vida. E Deus, ele vai te abençoar de uma maneira tão grande, tão extraordinária, que até mesmo quem torcia a conta vai estar na mesa tomando a Coca-Cola gelada que o pastor Bruno falou que está no freezer. Fica tranquilo, porque Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida. Deus vai glorificar através daquilo que ele está fazendo e aquilo que ele ainda vai fazer muito mais na sua vida. Unge com óleo também era um sinal de cuidado, de honra e de alegria. Eu quero declarar que não faltará alegria na sua vida. Eu quero declarar que um óleo de alegria não faltará na sua casa. Eu quero declarar que o bom pastor te dará muitos motivos para você sorrir. Ele colocará um cântico na sua boca. Ele colocará motivos para que você venha sorrir. Aí você pode dizer: pastora, tem sido momentos de choro, tem sido momentos de chorar. Mas a palavra diz que aquele que leva a preciosa semente chorando e andando voltará com seus feixes de alegria. Então eu quero declarar que o momento de choro cessará e Deus colocará nos seus lábios motivos para sorrir. Olhos de alegria sobre a sua vida, porque quem anda com a presença do Senhor, ele dá motivos para sorrir. Davi termina com uma declaração e ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Um dia outro, segunda sim, terça não, todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Salmo 105 diz assim: pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. A bondade do Senhor, ela vai te perseguir. A bondade do Senhor irá com você, com a sua casa e com a sua geração. Ele é um Deus que é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. A palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
porque as suas misericórdias não têm fim e se renova a cada manhã. Mais uma vez, o bom pastor está dizendo: a minha bondade, a minha misericórdia está com você na segunda, a minha bondade, a minha misericórdia está com você na terça, a minha bondade, a minha misericórdia está com você na quarta, a minha bondade, a minha misericórdia está com você em janeiro, fevereiro, até dezembro de 2026 e até terminar a sua vida. E quando terminar a sua vida, se ele ainda não tiver montado, a bondade e a misericórdia será com teus filhos, será com seu neto, será com a sua geração. O bom pastor vai ser contigo, a bondade dele será contigo e com a sua descendência. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscar Ele. Não é só pedir. Busque isso todos os dias. Por que nós precisamos buscar? Porque a presença de Deus é como fogo, que todos os dias nós temos que colocar Ele para queimar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi, ele era um homem apaixonado pela presença. Davi entendia que ele poderia ser o rei, mas que quem reinava na vida dele era o Senhor. Davi entendia que mesmo com o palácio, mesmo com a sua coroa, mesmo com as suas vestes reais, sem a presença de Deus, ele não era nada. Que nós possamos entender isso, igreja, dia após dia, para que nós possamos desfrutar da presença dele, porque se ele for o nosso pastor, se a presença de Deus estiver conosco na nossa vida, todos os dias da nossa vida, não tem como a nossa vida ser a mesma. Quero pedir ao Ministério de Louvor para subir aqui. Ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor, ele não desiste das suas ovelhas. O pastor, ainda que uma ovelha se perca, ele vai buscar aquela uma que se perdeu. Ele vai atrás de você porque você é importante para ele. Entenda, o bom pastor está aqui nessa noite. O Ministério de Louvor vai cantar um louvor. E eu quero pedir que nessa noite, se você talvez saiu da sua casa e você entende que por algum motivo no meio do caminho você se distanciou do bom pastor, hoje ele faz um convite para você e fala: vamos retomar a caminhada. O bom pastor está aqui.